Olá, irmãos, tudo bem com você? Mais uma vez aqui pelo canal Sexto Dia. Hoje nós vamos continuar o estudo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. A gente já fez Apocalipse 1 até o capítulo 5, continuamos aqui no capítulo 6, e eu já falei sobre o primeiro, fez uma introdução sobre tudo que a gente vai falar nesse estudo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, aquilo que a gente precisa enxergar, olhar. Tem muito mais coisas para olhar, eu não falei, mas a gente precisa olhar para alguns pontos para a gente poder entender os 4 cavaleiros do Apocalipse de uma forma mais clara nos nossos dias. Você vê que o profeta Daniel ele mostra várias profecias, e é com o profeta Daniel que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo, mostrando o profeta Daniel dentro dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Ali dentro dos 4 primeiros selos a gente vai ver isso. Você vê que a importância desses 4 primeiros selos são muito grande, e desses 4 cavaleiros do Apocalipse estão ali dentro, ocupando, né, espaço ali desses 4 selos, uma sinalização que o Senhor está dando de cada cavaleiro daquele. E você vai ver que o cavaleiro que aparece no primeiro selo, ele é uma vermelha, é a evolução do cavaleiro do primeiro selo, o cavalo branco. E o terceiro é uma evolução também do segundo, e assim por diante. E aí quando chega lá no 4º cavaleiro, você já vai ver o inferno e a morte seguindo esse próximo cavaleiro aí. Então a gente vai ter muito para falar sobre o profeta Daniel dentro dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí você olha para as profecias do profeta Daniel, como eu estou falando aqui para vocês, que tem que olhar de forma mais precisa para esse livro, de uma forma mais atual nos nossos dias. E quando você olha para os 4 cavaleiros do Apocalipse, ali você vê só um simbolismo, né? E no profeta Daniel ele também está mostrando os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas aí quando você chega no capítulo 11, você vê que já não tem tanto simbolismo, que ele já está mostrando ali no capítulo 11 a guerra do rei do sul contra o rei do norte. Então você vê que ali ele mostra algo mais, digamos assim, que você olha, né, e é algo mais palpável para o nosso entendimento dos nossos dias. Então ele vai mostrar vários pontos ali que nós vamos abordar aqui nesse estudo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então a gente tem a primeira profecia. Quando você abre sua Bíblia, você olha ali, você encontra a primeira profecia, que é daquela estátua, aquelas divisões. Você vai olhar para aquelas divisões, e aí depois você vai perceber que naquela estátua que ele está vendo, vai ficar um mistério dos pés da estátua. Você vai olhar para ali e vai ver que ele vai falar ali de uma divisão, né, também. Vai falar de um reino dividido. Ele vai falar que é um reino que tenta se formar, se unir. Mas só que um é barro, o outro é ferro. Ele diz que é um reino por uma parte forte, mas também por uma parte ele é fraco. Mas ele diz, contudo, haverá firmeza do ferro. Olha as informações que ele está dando. Aí você está vendo ali os 10 dedos daquela estátua nos pés. Então é o último reino. Então a pedra vem, bate ali nos pés da estátua e destrói o reino. Então ele fez uma formação toda, contou a história, e aí vem a pedra e bate nos pés da estátua e termina ali o reino. Só que aquela profecia ali, ela ficou, para aquele momento, ela ficou completa, só que o entendimento de profecias que o profeta Daniel queria, né, saber, queria entender, aquilo ali era pouco. Então, como que se suceder aquelas coisas? Então aí ele pega e vai ter outra visão do Senhor lá no capítulo 7. No capítulo 7, você vê de novo uma grande divisão de 4, você vai ver 4 animais. Você viu no primeiro, né? Essa divisão de 4 grandes divisões, e aí depois vem a divisão dos pés da estátua. Mas você vê que ele vai mostrar 4 animais também, para você ver que vai apontar para os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí eu vou te dizer por que ele está fazendo assim daqui a pouco. E você vai ver que no 4º animal vai surgir os 10 chifres. Olha que no 4º animal não tem as 7 cabeças que ele mostrou lá no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13 não tem as 7 cabeças, mas no profeta Daniel só tem os 7 chifres. Desses 7 chifres ele vai mostrar ali ele mostra
um chifre pequeno que surge entre esses 10 e faz guerra contra 3. Ele vai dizer que esse chifre pequeno ele é mais robusto que os outros, que os 10. Então ele faz guerra contra 3 e toma lugar desses 3. Então ele se torna o 8º ali, né? Essa expressão do 8º rei, você vai encontrar em Apocalipse 17, que está falando ali sobre o 8º rei. E aí você olha para o chifre pequeno e vai entendendo quem é o chifre pequeno ali. Só que você olha que foi 4 animais e depois esse chifre pequeno, ele se levanta ali, toma lugar de mais 3, forma 4 de novo. Quando você olha para os 4 cavaleiros do Apocalipse, você vai ver 4 cavalos e 4 cores diferentes. Aí você vai olhar para o capítulo 13 do livro do Apocalipse e você vai ver a descrição que vai estar em Apocalipse capítulo 13. Ele vai mostrar esse animal, o mesmo quarto animal, só com 7 cabeças e 10 chifres. E ele vai mostrar também, ele vai dizer assim, olha, que ele tem a aparência de leopardo. Quando você olha para a profecia do capítulo 7, você vai ver que a aparência de leopardo ele tem 4 cabeças. Olha lá para o animal que está representando a Grécia, e aí ele está falando ali que ele tem a aparência de leopardo. Leopardo, você vai lembrar a Grécia, vai lembrar o Império de Alexandre. E aí ele vai falar que ele tem pés de urso. Pés de urso, você lembra do Império Medo-Persa. Aí você lembra da firmeza do ferro e da fraqueza do barro, o Império do Anticristo ali dentro. Pés de urso. Olha o que ele está mostrando ali pra gente, os pés de urso. E nos pés, ele vai dizer aqui, ó, que pés de urso, aí ele diz assim, quando você olha lá para Daniel 7, né, no urso, você vai ver que ele tem 3 costelas na boca. Justamente como você vê lá no livro do Apocalipse, e como você vê o chifre pequeno fazendo. Derrotando 3, subjugando 3, no livro do Apocalipse você vê os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, ele vai mostrando esses detalhes aí. Aí você vê também que ele vai mostrar esse animal com boca de leão. Boca de leão, você lê leão, você vê que está alinhado com a cabeça. Então, o Senhor ele remonta a história ali no livro do Apocalipse. Você entender que aquela besta de 7 cabeças e 10 chifres, ela está se remontando ali no livro do Apocalipse. Então, cada parte que ele mostra, por exemplo, ali os 4 cavaleiros do Apocalipse, e mostra alinhado com esses 4 chifres, com essa descrição que ele vem dando. Então a gente vai olhando e vai vendo que a besta, ela está se montando ali. Você não vai chegar a ver os acontecimentos do livro do Apocalipse vendo uma besta aparecendo ali, não vai ver essas coisas dessa forma. Você vai ver pelas profecias como as coisas estão acontecendo. Por isso que ele diz: quem tem sabedoria que lê, que procura entender. E aí você vê que vai ter outra setinha apontando, porque vai ficar claro aquilo ali. Não, em Daniel capítulo 7, ele ainda está falando ali que é um chifre mais robusto. Aí você lembra da firmeza do ferro, né, no capítulo 2. E aí ele joga para o capítulo 8. E lá no capítulo 8 que você vai ter o entendimento melhor dessas profecias. Porque no capítulo 8 ele vai estreitar mais o entendimento. Aí vai mostrar ali um bode peludo. Olha que ele usa a expressão bode peludo. E quando ele usa essa expressão bode peludo, você vai ver que ele está mostrando ali esse bode peludo justamente para a gente lembrar de Edom. E Edom, você lembra de Esaú. Esaú é peludo, né? E Edom é vermelho. E aí você vê o quarto. Você vê que o dragão que está aparecendo ali no livro do Apocalipse, que tem 7 cabeças e 10 chifres, ele é vermelho. Por que ele mostra um dragão vermelho ali pra gente... Não é por acaso, né, que ele está mostrando essas coisas. Você lembra do livro de Obadias, quando ele está falando ali do anticristo, falando de Edom? Quando você lê o livro de Obadias, você vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Não tem essa expressão sobre Edom só no livro de Obadias, mas tem muitas outras partes que você vai ver falando sobre Edom. E ali, quando você olha para o bode peludo,
ele vai dizer ali que o chifre se quebra, né? Um chifre que se quebra, aí surge 4, que se expande para os 4 ventos do céu. Você viu a mesma expressão lá no capítulo 7, ele diz, eu estava olhando para o mar e vi quando os 4 ventos do céu sopravam e traziam aqueles 4 animais. Aí você vê lá no capítulo 8 ele dizer que um chifre se quebra e aí se expande 4, né, para os 4 ventos do céu. Olha como ele colocou essa expressão, ele se expandiu ali para os 4 ventos do céu. Você lembra dos 4 cavaleiros do Apocalipse ali? Aí você vai lembrar também ali, além de você lembrar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, você vai lembrar dos 4 ventos do céu, que é os que estão trazendo esses 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí você, quando olha para a profecia do capítulo 8, ele vai dizer que esse chifre pequeno se expandiu para o sul, olha a informação, para o oriente, para a terra gloriosa. Então, ele se expandiu para esses 3 pontos, e aí você lembrou do urso, que vem com 3 costelas na boca, lembrando os pés da estátua, firmeza do ferro, lembrando aquele chifre pequeno que se levanta, faz guerra contra 3 subjuga. E aí você olha aqui ele indo para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Então você vê o império do anticristo se montando aí. Então nos 4 cavaleiros do Apocalipse você também vai ver essas algumas localizações que eu mostrei ali no capítulo, no primeiro vídeo que eu falei, né, o vídeo de introdução que eu fiz sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você vê que apareceu de novo o 4, né? Então ele se expande para os 4 ventos do céu. Você vai ver que esse chifre pequeno que aparece em Daniel 8, ele está alinhando ali com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí você vai olhar também para ele, vai falar sobre que ele fará guerra contra os santos, ele terá um tempo para estabelecer a abominação assoladora, e aí ele vai falar sobre tempo, tempos e metade de um tempo. E você vai ver que o período dos 4 cavaleiros do Apocalipse, no mínimo ali, porque quando chega no 5º selo já tem pessoas mortas, você vai ver que no mínimo já tem que ter se passado ali 3 anos e meio. Porque por Apocalipse 11, você vai olhar que o ministério das 2 testemunhas, ele é 1260 dias. Então depois de 1260 dias, a besta que surge do abismo se levantará, lutará, vencerá, matará as 2 testemunhas. Então ele falou de 1260 dias. Então o livro do Apocalipse são 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Então a gente soma esses 3,5 mais 3,5 para dar os 7. E aí você olha para dentro dos 4 cavaleiros do Apocalipse, você vai ver que no 4º tem a besta que surge do abismo. E no 5º, almas dos que foram mortos. Então ali já tem um período de 3 anos e meio. Então você olhou para todas essas profecias, né, do profeta Daniel, e viu que elas estão apontando para os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí você vai para Daniel 9. Em Daniel 9 já vai ter a visão que ele vai falar ali sobre as 70 semanas. 70 semanas ele vai apontar para a última semana, na última semana aqueles 7 pontos para se estabelecer ali. E aí você vai ver que ele falou desses 7 pontos e faltou a última semana se cumprir nos nossos dias, que é o que vai acontecer. Então você vê que os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles estão ali mostrando os acontecimentos da última semana. E aí, a gente, olhando para esses pontos, a gente vai perceber que o livro do Apocalipse, ele mostra, né, essas coisas de uma forma mais simbólica. E quando você chega no capítulo 11 do profeta Daniel, você vai ver que aquele simbolismo todo que também o profeta Daniel mostrou, ele vai sumir um pouco, ele vai mostrar a coisa mais palpável para os nossos dias. Então ele vai falar de guerras. E ali, no capítulo 11, ele já mostra a partir do verso 21 o anticristo, surgindo ali o anticristo. Então ele está surgindo a partir do verso 21. Do verso 28, ele já está quebrando a aliança, ele quebra aquela aliança que ele fez. E aí no verso 28, 29, 30, ele já está
estabelecendo a abominação desoladora. Ele já está indo para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, de novo, 3. E você vê que a partir do terceiro cavaleiro do Apocalipse, você vai ver que ele tem uma localização certa para onde ele vai. Você não vai pegar e dizer que vinho, cevada, azeite e trigo tem no quarto cavaleiro no terceiro cavaleiro do Apocalipse. Você não vai dizer que ali é só em Israel. A vinha é só Israel. Só que você vê que ele está indo para lá. Pela descrição você vai entender isso, que ele está indo para lá. Então, você olha para o terceiro cavaleiro do primeiro para o terceiro, você vai ver que é uma evolução. Uma evolução que você vai ver lá no profeta Joel, que eu vou te mostrar isso aí, pelo profeta Joel. Então ele mostrou os 4 cavaleiros do Apocalipse ali no capítulo 11 do profeta Daniel. E no profeta Daniel, você encontrando esses pontos aí, você vai ver que apontou, né, para o livro do Apocalipse, mostrou a besta de 7 cabeças, não com 7 cabeças, mas mostrou ela com 10 chifres, e você vai ver que 7 cabeças vezes 10 chifres vai dar o que? 70, apontando para a última semana. A semana 70 que o profeta Daniel mostra a última semana. Só que ele não fala desse animal com 7 cabeças, porque isso aí, o cumprimento de tudo isso só se dá lá na última semana. E nós não estamos ainda na última semana, não entramos na última semana, mas nós vamos chegar ainda, estamos na iminência, né, de entrarmos na última semana. Então esse estudo que eu queria trazer para vocês sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, para a gente entender melhor como essas coisas vão acontecer. E quando você for estudar o livro do profeta Daniel, também procura olhar o capítulo 3, o capítulo 3, o 4, o 5 e o 6, porque ali tem coisa muito importante para a gente poder entender, e o capítulo 1 também. Você vai entender ali a história de Daniel, a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e você vai ver a introdução deles ali no palácio. Vai ver a Nabucodonosor colocando o alimento deles, né, por 3 anos. Então você vai ver que isso aí são coisas simbólicas para a gente procurar entender pelo livro do Apocalipse. Então era esse estudo que eu queria trazer, irmãos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E a gente vai voltar no próximo vídeo falando do profeta Joel. Espera aí que a gente vai mostrar como e para onde vai o profeta Joel, o assolador que está falando ali no profeta Joel, o assolador que falou o profeta Daniel, o assolador que vai falar o profeta Amós. O profeta Amós vai mostrar 8 nações. E a gente vai estudar sobre isso também, mostrando 8 nações. Você vai ver quão rico é o estudo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Os 4 primeiros selos. E você vê que as informações que tem dentro do livro do Apocalipse, que estão se formando ali dentro do livro do Apocalipse, elas estão dentro desses selos. Elas não estão desalinhadas. Você vai ver que as informações, elas estão alinhadas com os 4 primeiros selos. Tem até o 7º selo. No 7º selo você vai receber as 7 taças, né, os 3 ais, as 7 trombetas, que também vão estar alinhadas ali. Então você teve tudo isso aí mostrado, né, no livro do Apocalipse, e você vai ter muito mais informações quando você olhar para o livro do Apocalipse através dos profetas. Então era esse vídeo que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Se você não compreendeu, comenta, deixa no teu comentário aí se você não está entendendo algo que eu falei, porque às vezes a gente fala e até na nossa fala a gente acaba se perdendo. Falta um pouquinho de entendimento às vezes, né? A gente não compreende direito, mas de qualquer forma, se você quiser, deixe teu comentário se eu puder te ajudar. E se você também quiser me ajudar a esclarecer alguma coisa, pode ficar à vontade aí. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.